Nesta oportunidade, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre um assunto extremamente importante. No livro de Provérbios, capítulo 24, verso 6, a parte B do versículo diz assim: bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. A parte A desse mesmo versículo diz assim: nunca vá para a batalha sem pedir conselhos de homens sábios. Aí a parte B que eu disse: bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. E se nos ajudam a vencer, consequentemente ou automaticamente nos livram das derrotas. Eu quero pautar isso que eu li, basear essa afirmação de Salomão no capítulo de número 7, no capítulo de número 6 de segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. Ali conta a epígrafe do texto ali, a partir do versículo 8, diz: Eliseu, que era o profeta de Deus, adivinha os conselhos do rei da Síria. A história é o seguinte, o rei da Síria, ele fazia ou estava em guerra contra Israel. Israel era nada menos do que o povo que estava em aliança com Deus. Era o povo de Deus, eram os filhos de Deus, eram os descendentes de Abraão, o pai da fé. E nós vamos observar que o adversário era o rei da Síria. Ele se reúne com seus companheiros, seus oficiais, na câmara secreta, um lugar que só tinha acesso os cabeças da sua nação, os generais, os chefes da sua época. E ele se reúne e diz: em tal e em tal lugar nós vamos armar o nosso acampamento, a nossa armadilha, a nossa emboscada. E quando os filhos de Israel, povo de Deus, passar por lá, vamos derrotar, vamos destruir, vamos matar. Só que o versículo de número 9 diz: imediatamente o homem de Deus, o profeta Eliseu, mandou uma mensagem ao rei de Israel. E essa mensagem era um conselho de Deus. E essa mensagem era uma orientação de Deus. Para quê? Para que Israel, o povo de Israel, juntamente com seu rei, não caíssem em um laço, em uma armadilha, não tivessem prejuízo. E ele diz: livra-te de passar por tal e tal lugar, porque ali é problema, ali o rei da Síria armou o seu acampamento. O rei de Israel logo mandou investigar, escolheu os homens e foi investigar. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai relatar no versículo de número 10, que viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota. E isso aconteceu diversas vezes. E não só foi uma vez que eles tiveram um livramento, foi várias vezes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus te orienta, quando Deus te diz por aí não é esse o caminho, na realidade, Ele não está te dizendo porque Ele queira mostrar que tem autoridade sobre a tua vida, que é o mandante, não. Ele está te mostrando que por esse caminho, tomando essa decisão, esse comportamento,
divorciado da vontade dele, da orientação dele, da mensagem que ele está te mandando, te enviando, te entregando, você vai ter derrota, você vai ter prejuízo. O adversário está lá. Às vezes, aparentemente, você vai por um ambiente e o adversário é sagaz, é mentiroso, é astuto, ele sabe armar a sua armadilha. Mas eu quero te dizer que as palavras de Deus, as mensagens de Deus, quando vividas, quando acatadas, e quando você vai e tem interesse de comprovar se é verdade, e tem interesse de fazer prova daquilo que Deus diz, você vai experimentar que Deus sempre tem livramento para te dar. Coisas e situações que você deveria evitar, prejuízos que você deveria evitar, mas por não seguir o conselho de Deus, a orientação de Deus, você teve derrota. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus quer usar a tua voz, assim como Ele usou o homem de Deus, para preservar a tua família. Porque o texto que eu li, Provérbios 24, 6, a parte B, bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Quer ser vitorioso na tua vida familiar? Quer que teus filhos, teu povo seja vitorioso? Quer que aquilo que você tem não sofra prejuízo, não sofra derrota? Comece a falar: Deus, coloca conselhos nos meus lábios, coloca mensagem na minha boca. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, para que através dos meus conselhos os meus filhos tenham livramento, o meu relacionamento com o meu marido, com o meu esposo tenha livramento, nós não tenhamos derrotas. Deus quer usar os teus lábios nesse ambiente. Deus quer fazer de você o homem de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, para prever, para visualizar antes mesmo de o inimigo armar o laço e ir contra a tua vida. Deus quer te avisar, e Deus quer usar você como um atalaia, como aquele que fica na torre e que tem uma visão ampla de tudo aquilo que vem contra a tua vida, tudo aquilo que vem contra a tua família. O rei falou, ficou doidinho. O adversário do povo de Deus falou: quem de vocês é contra nós? Quem é o traidor? Fala para mim. Aí o soldado: não é nós não, rei. É aquele homem de Deus, o profeta Eliseu. Aquilo que tu fala escondido aqui, em oculto, ele vai e fala aos ouvidos do povo de Israel, do rei de Israel. O adversário, Satanás, fica doidinho, fica louco, fica endemoniado, quando ele olha que arma cilada para a tua vida, promove situações para te derrubar, para derrubar os teus, para tirar aquilo que Deus colocou na tua mão. Ele fica doido que ele não consegue. Sabe por quê? Porque maior é o Senhor que está contigo, maior é o Espírito Santo que habita na tua vida. Quando você recepciona Jesus, quando você aceita Ele, o Espírito Santo vai adentrar dentro do teu coração. O mesmo Espírito que falava com Eliseu, que usava o profeta Eliseu, vai usar a tua vida para dissipar todo o projeto de Satanás, para destruir, para derrotar. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Deus está te levantando hoje como conselheiro na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus tem livramento ali. Satanás não tem autoridade para destruir. Por quê? Porque Jesus morreu e através do seu sangue ele comprou para si um povo que tem comunhão com ele. Ele prevê qualquer destruição na tua vida e te dá livramento para a glória dele. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo te dê condição de recepcionar a presença de Deus na tua casa, no teu lar. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. E se nos ajudam a vencer, nos livram das derrotas que o adversário tem armado contra a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
Que Deus promova na tua vida bênçãos.